9 de agosto de 2001, palestra com André. Com as graças. No último trabalho, falamos na parte do espiritualismo sobre a influenciação dos espíritos fora da carne naqueles na carne. Mostramos que toda a vida no planeta como conhecida nada mais é do que uma divina comédia, a divina comédia humana, escrita pelo autor Deus e dirigida passo a passo pelos irmãos espirituais que, através da intuição, levam os atores, espíritos na carne, a representar os seus papéis. Como antes já foi falado, nada pode ser tirado da lei, nem uma vírgula, nem um ponto. Então vamos hoje ver se isto que estamos falando está de acordo com a lei, apesar de ainda não ter sido interpretado desta forma. Vamos então ler no Livro dos Espíritos as perguntas e respostas sobre este tema. Por favor. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Continua. Não. Já de início é dito a Kardec: seguramente os espíritos exercem função sobre a vida dos espíritos encarnados. Esta função é feita através do aconselhamento ou intuição. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem jamais fora das leis da natureza. Então Kardec já pergunta se os espíritos agem no pensamento de cada um ou mais além do que isso. Aí está a informação de que Kardec sabia que os espíritos agem no pensamento, fazem o pensamento que nós temos. Só que Kardec quer saber se é mais do que isso. Se é o que está na pergunta? Se além de influenciar no pensamento, o que mais o espírito faz, senhora? Tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas. Se ele tem ação direta sobre o ato, não. Não tem sobre um ato, porque o ato é reflexo do pensamento. Se eu levo o pensamento para um determinado ponto, o ato será aquele. Reflexo puro disso. Por isso, na resposta, lê a resposta novamente. Sim, mas eles não agem jamais fora das leis da natureza. Então, eles não agem fora das leis da natureza. Que é a natureza? Deus. Deus. Então, de acordo com as leis de Deus, eles influenciam o pensamento que vão gerar um ato de acordo com o que Deus quer. Está aí pergunta e resposta exatamente dentro do que falamos. Por que até hoje isto não é conhecido? Por que este livro foi escrito e
serviu de base de uma doutrina e este livro serve de estudo básico a todos que se consideram espíritas, por que estes não viram isso? Porque acham que Deus está isolado da vida de cada um. Existem momentos para Deus e existem momentos para o homem. Já passamos, mas estamos voltando. Mas existem momentos para Deus e momentos para o homem. Na visão dele. Não existe isso. Não existe mundo material e mundo espiritual. É um só mundo. Do espírito. Com coisas materiais em densidades diferentes. Que na verdade não é o espírito que está em densidade diferente, mas a coisa material que o reveste, sim. Então aí está a informação do que estamos falando, escrito no Livro dos Espíritos. Próximo. Os espíritos, tendo uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrubar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida, ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Então faço uma pergunta. Qual a causa-morte desse homem? Queda da escada. Não. Leia este final novamente. Este final do Espírito, no exemplo que citastes. Morte natural. Não. A escada se rompe porque a causa-morte é Deus. Porque Deus induz através dos irmãos espirituais que nada fazem sem estar de acordo com a lei da natureza, estes irmãos, Deus através destes, induz o homem a subir na escada. Então a causa-morte não é a escada, é a vontade de Deus. A causa de tudo o que acontece na vida do ser humano é a vontade de Deus. Porque o ato que ele pratica é um ato intuído desde o seu início de raciocínio pelos irmãos espirituais. Desculpe, vamos começar. Então, voltando, se é o Espírito que induz ao homem, Espírito na carne, a subir a escada que já estava preparada, ou seja, já estava quebrada, que não iria aguentar o peso daquele homem, a causa daquela morte não é tombo de escada, mas sim Deus, vontade de Deus. A causa da morte não é um acidente, é a vontade de Deus. A causa da morte não é uma doença, é a vontade de Deus. É o homem, é o espírito na carne que separou a vontade de Deus da coisa material que ele
homem vê. Mas a coisa material existe pela vontade de Deus. Então tudo o que acontece no universo existe pela vontade de Deus. Não há para o homem menor poder de decisão. Como foi dito neste ponto, se o homem tiver que morrer de um tombo na escada, o plano espiritual irá lhe induzir a subir na escada. Então a causa morte é vontade de Deus e não o tombo da escada. Tudo tem como causa primária a vontade de Deus. Não existe outra coisa. E isso já foi dito a Kardec em 1800. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore, o raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore, e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que assim fosse. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore sobre a qual o raio devia desabar. Na primeira pergunta estava sendo visto alguma coisa natural. A função da coisa material no destino do homem. Então a escada carcomida é uma escada preparada pelo plano espiritual. Na segunda, estamos falando de coisas aonde o homem não tem o menor controle, porque na escada ele tem o controle de verificar se está bem firme antes. Mas o raio que cai, ninguém sabe aonde. Então, este ponto é muito importante e volta a se repetir o que tem sido dito muito aqui. Não existe acaso. O raio não cai em um lugar por um acaso. O raio tem um lugar determinado para cair. Não existe acaso na vida do homem. O homem é conduzido para o lugar aonde a espiritualidade precisa que ele esteja para que ali aconteça uma coisa que vai acontecer. Então, existem espíritos que têm poder de manipular esses fenômenos da natureza? Sim. Ou esses fenômenos da natureza são inteligentes e vivem sozinhos? Nada. Uma vez lá para trás foi dito o contrário, que nem Deus tinha poder sobre essas coisas da natureza. Não, foi dito que nós não tínhamos poder. Nós quem? A espiritualidade. Então agora você está dizendo o contrário. Não. Só que foi complementado. Se Deus não quiser. Depende dele a ordem para que os espíritos manipulem raio, chuva, sei lá o que for. Quer entender a pergunta? Voltemos no tempo. Esta pergunta foi feita na cidade de Uberlândia por um senhor que se acha capaz de determinar o tempo, de fazer o ter chover ou fazer sol, de ter raio ou não ter raio. Então a resposta de Zitos foi: nem eu posso, se Deus não quiser. A pergunta básica era: eu tenho o poder de fazer sozinho? Não, senhora. Ninguém tem o poder de fazer nada que Deus não queira que seja feito. Deus só quer, as coisas só acontecem quando, como, porquê, da forma que Deus quer. Mais nada. Mais nada. Não cai uma gota de chuva em um determinado lugar que Deus não tenha mandado aquela gota cair naquele ponto. É esta minúcia
que nós temos que entrar, e foi esta minúcia que o plano material fugiu e que está taxativo nas duas perguntas que a senhora me fez. O plano espiritual é taxativo. O ato do homem é induzido pelo plano espiritual. Mas o homem acha que este ato é só para a morte e é só com este espírito que está escrito. Ele não. Ele é o ser poderoso. Ele é o ser mais forte do universo. Ele pode fazer o que ele quer. Ele só faz o que Deus quer que ele faça. Na hora que aceitar isso, na hora que ver isso, sua vida passa a ter sentido, passa a ter justiça e, principalmente, passa a ter lógica. A vida, do jeito que vocês conhecem, é a coisa mais ilógica que se possa imaginar. Vocês são barcos que navegam nem ao sabor do vento, navegam ao sabor da correnteza. E ainda se acham capazes de ter um leme para dirigir este barco. Nada do que planejam acontece da forma como planejam e continuam planejando. Nada do que querem sai do jeito que querem e continuam acusando os outros de não fazer o que querem. Será que um homem passa 90 anos, 100 anos, 70 anos nesta carne, o espírito 70 anos nesta carne, e não descobre que ele não foi nada, materialmente falando, que ele não foi capaz de criar nada, que ele não foi capaz de gerar nada, que tudo o que ele sonhou aconteceu exatamente ao contrário. Isto é este orgulho de querer ser o comandante supremo da sua vida, ser o comandante supremo de todas as coisas. Nada. Se fica uma migalha no chão depois de varrido, é porque Deus deixou aquela migalha ali. Para quê? Para aqueles que querem ser perfeitos, dizer, você não fez direito. E aí usou a energia negativa da acusação. Em vez de entender que Deus deixou ali justamente para dizer, este é o lugar dele, ou eu vou tirar, sem acusar ninguém. A mesma coisa com tudo no universo. Vamos ver a questão da bala. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não o atinge. Um espírito benevolente pode ter desviado? O espírito benevolente cuida dos espíritos na carne, não das coisas materiais. Resposta. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então existe o espírito benevolente, trabalha sobre o espírito. Se você não precisa morrer, o espírito benevolente o faz sair de lado. Se você precisa se machucar, à medida que você sairá, será da bala alcançar. Ou, dependendo do grau de machucado, virá a saída que você fará. Mas não é o homem que decidiu matar e vai conseguir matar. Não existe acaso. Pessoas tomam um tiro no meio da boca e não morrem. Enquanto outras cortam um dedo do pé, morrem. Aonde está a justiça?
Aonde está a lógica desta vida? Pessoas cortam o mínimo dedo, o mínimo talho no pé, gangrena e morre. Um recebe uma bala, entra pela boca, corre para o cérebro e sai, e ele fica paralítico, fica com uma série de coisas, mas não morre. Por quê? Sorte, azar, medicina? Deus. Não há nada que aconteça que não seja Deus. Só Deus. Porque se não fosse isso, o que seria? Vocês voltariam ao tempo dos dois comandantes, o Deus e o diabo. Enquanto tudo de bom seria Deus que causaria, tudo de mal seria o diabo que causaria. Nem assim vocês estariam assumindo o controle. Mas sim, Deus ou o diabo. Não há como o espírito na carne ter consciência da prática do seu ato. Porque esse ato reflete em todo o planeta e em todo o universo. Toda emissão energética e uma decisão aqui pode afetar todo o universo. Vocês não conseguem saber o que se passa na casa do vizinho. Vocês não conseguem saber o que se passa na cabeça dos seus maridos, esposas, filhos ou filhas. Como querem praticar atos que imponham condições, normas, leis, padrões, regras para os outros? Como querem ser capazes de dirigir sua vida se sua vida depende dos outros? E não sabe nada dos outros. Não tem a mínima ideia de quem seja aquela pessoa. Tem a imagem que formou do eu acho, do eu quero, do eu sei. Então fica muito claro, nestes 3 exemplos, a aplicação do mundo espiritual sobre a matéria, a aplicação do mundo espiritual sobre o acaso e a explicação de que a morte só ocorre quando Deus quer. Em todo o universo, tudo só ocorre quando Deus quer. Se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? Não existe. Pode ler. Por imaginação, o homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Isto é lenda, é coisa do século de 1840, onde realmente a lenda era muito grande. Mas hoje não existe mais isso. Os espíritos que dirigem os Estamos abertos a perguntas. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário? Agora estamos começando a entrar em outro ponto do assunto. Espírito do bem contra o espírito do mal. O anjo da guarda contra o obsessor. Não é isso que a pergunta fala? É. Pelo menos espíritos que querem o contrário, né? Eu não sei. Resposta. O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. O que Deus quer. Não está muito claro? Vai acontecer o que Deus quer? Não está muito claro? Uhum. Então a pergunta é: algum espírito pode fazer mal a você? Se um espírito aproximar-se de você, o que ele poderá fazer contra você? Qual a resposta? O que Deus quer. Exatamente. Mas se ele conseguir lhe fazer o mal, por que ele conseguirá? O resto é a resposta. Atraso
ou obstáculo por sua vontade. Então ele só conseguirá fazer mal naquele que Deus quiser. E por que Deus quereria isto para um? Porque ele merece. Está fazendo a vontade do Espírito. O mundo espiritual é feito de semelhanças. Se você gosta de energias negativas, se você gosta do mal, você vai viver junto com o mal. E Deus vai lhe dar mais mal. Deus vai lhe dar mais mal. Estamos tentando mostrar uma coisa chamada justiça. Justiça é pagar na mesma moeda que recebe. Não é isso? E aí, o que vocês entendem por justiça quando a pessoa é muito chegada a vocês? A justiça ou o amor é não brigar com eles, é deixar fazerem o que quer, é dar sempre razão para eles. Coitados. Isto não é justiça. Quem age assim está prejudicando aquele que ele está fazendo. Está deixando ele continuar a usar energias negativas e você ainda está dando mais. O responsável por isso é você. Pode existir a possibilidade de uma pessoa muito ruim, de repente essa pessoa se arrepende e quer mudar de vida. Pode acontecer de Deus tirar todas as coisas negativas que aconteceriam a ela? Deus ou tirar não. De Deus, o que você falou? Deus vai mandar mais energia negativa para quem é negativo. Não. Deus vai gerar situações onde usa a energia negativa. Deus não manda. Então, mas e se a pessoa se arrepende de repente? Deus para de gerar essas situações? O universo é merecimento. Se a senhora começou a melhorar seus atos, começa a merecer mais positivamente. Mas não vai de uma hora passar lá do fundo do poço até em cima. Os merecimentos vão subindo gradativamente na natureza nossa. Assim como ninguém despenca em apenas um ato ou em apenas um sentimento usado, a queda também é gradativa. Então Deus, não é que Deus vá tirando isso. Ele vai conquistando merecimentos menos negativos em virtude dos trabalhos com energia positiva. Ficou claro? Vamos para o próximo. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso que se chama vulgarmente as pequenas misérias da vida humana? Resposta. Eles que se comprazem com esses aborrecimentos que são para vós provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Creia que se tua baixela se quebra, é antes pelo fato de tua imperícia que pelos espíritos. Qual é a resposta? O que entendeu da resposta? A sua baixela se quebra é antes pela sua imperícia do que pela vontade destes espíritos. Então, isto quer dizer o seguinte: você tem o merecimento de que estes espíritos venham lhe dar
mais energia negativa. É simplesmente o ato como negativo, como resultado da ação do espírito fora da carne. Entretanto, esta ação só existe como resultado ou merecimento de atos anteriores. Então, se um espírito chamado negativo vem e consegue, pela vontade de Deus, lhe induzir a fazer alguma coisa errada, é porque você mereceu aquilo pela sua própria vontade, pelo seu próprio ato. Não existe obsessor que consiga obsidiar ninguém que não mereça ser obsidiado. É a maior mentira. Temos que nos tomar cuidado contra os espíritos negativos. Isso aí leva uma questão que eu já perguntei uma vez. Por exemplo, a pessoa vai no centro espírita e esses espíritos obsidios são retirados. Quer dizer, se a pessoa estiver merecendo que eles sejam retirados, né? Eles sabem. Primeiro merecimento é Deus levá-la ao centro espírita. Não retiraram obsidiador nenhum se quem estava sendo obsidiado merecesse. O médium só faz o que Deus quer, senhor. O espírito só chega ao centro espírita porque Deus o levou lá. Usou ele lá. Já começou o merecimento. Aí chega ali, qual é o outro merecimento que ele precisa ter? O que a senhora precisa ter para ir numa igreja ou num centro? Fé. Já começou outro merecimento. O merecimento é só para ele? Hein, senhora? Não é para os médiuns também? Porque quem vai tirar o obsediador é o médium? Médium é Deus? Tem esse poder? Todo ato material é um teatro. A função para o médium é estar ali com fé se dedicando. E ele está ganhando positivamente. Mas aí há médiuns que vão para lá ficar sentado olhando se a mulher está com a saia curta. Há médiuns que vão para lá para ficar ouvindo a conversa e sair falar em outro. Estão ali. E por que Deus não expulsa eles dali? Porque é prova para eles. Médiuns. Então aquele teatro nada mais é do que o sentimento que está por dentro do ato. Então a pessoa, o obsediador, só vai ser desligado se Deus quiser. Não existe o trabalho do médium. O trabalho do médium é estar com amor. Ponto. Ele não retira espírito nenhum. Deus causa tudo. Então, o tom da pergunta da senhora era, mas não teria que se avisar ao médium, olha, este merece, trabalhe por ele. Este não merece, manda ele embora, não faz nada por ele. Exatamente esta prova, sem saber se aquele vai alcançar a graça, é que é o trabalho do médium. É se entregar a Deus com amor. É fazer tudo que está ali com amor. Desculpe. Sem se importar quem está recebendo. Se merece ou se não merece. Mas o médium que vai ali e diz, esta eu conheço, ela é muito fofoqueira, não vai adiantar eu fazer nada. Saiu dali com mais 12 obsessores. O médium. E talvez a pessoa saia dali
não existe condições de vocês fazerem nada, a não ser agir com amor ou sem amor. E cada vez que agem sem amor, abrem um pouco mais da porta de vocês para que Deus mande os espíritos obsessores ficarem do seu lado. Essa história diz que chama de macumba, trabalho feito, essas coisas. Só vai pegar na pessoa se ela merece passar por aquilo. Claro. E só vai ser tirado na hora que ela merecer que seja tirado. Pode ir onde for. Pode ir até Deus, se pudesse. Não há médium no mundo que consiga tirar uma coisa colocada por Deus. Isso me lembrou uma coisa muito interessante quando eu me separei de Firmino a primeira vez. A Lara assim para mim, olha, foi feito um trabalho muito forte lá na Bahia, só pode ser desmanchado lá. Isso foi uma má interpretação do espírito, do médium na hora lá. Sim. Porque eram pessoas da nossa confiança, tudo uma casa bonita. Mas falar uma coisa desse tipo... Existe simbologia. Mas eu lembrei disso agora. Existe simbologia. É para lhe perguntar, é uma pergunta que Joaquim vem adiando para lhe perguntar. Por que houve separação? Hoje em dia eu acho que foi para nosso crescimento. Não, mas por que houve a separação? Deus quis, velho. Porque este agiu desta forma, daquela forma. Porque Deus quis. Por quê? Porque tinha que haver a separação. Por quê? Porque os dois mereciam. É isso que eu ia falar. Porque ele também merecia fazer as coisas erradas que ele fez. Sim. Por causa de tantas outras erradas antes. Sim, e a senhora merecia passar por tudo que passou. Então, o culpado não é ele, é Deus. Tudo aquilo que a senhora gritou contra ele, estava gritando contra Deus. Agora vai defender ele de novo? Não estamos defendendo ele, nem estamos... Eu não gosto de tocar nesse assunto porque sempre sai E tudo que ele fez contra a senhora, estava fazendo contra Deus. É isto que é o universo. Tudo que você faz contra outra pessoa sem usar o amor, está fazendo contra Deus. Tudo que se faça contra qualquer um ser sem usar o amor, está se fazendo contra Deus. Exatamente isso. A vida é teatro. Teatro que cria personagens, separa personagens e volta a colocar personagens juntos para o final feliz. Isto chama-se vida humana. Autor, Deus. Diretores, mundo espiritual. Intérpretes, vocês. Os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia. Resposta: por um e outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante esta vida ou em outra, e que vos perseguem. De outras vezes não há motivos. Mas sempre, como está lá em cima, seguindo a lei da natureza. Então, se você sair da carne odiando um, ou se alguém sair da carne lhe odiando, Deus vai permitir que vocês continuem se odiando como se estivesse na carne. Mas existem aqueles que trabalham direcionados e intuídos por Deus para procurar aqueles que arreganham as suas portas para a entrada das energias negativas. E estes serão
localizados, um a um, o encarnado e o desencarnado, por Deus, que os colocará em sintonia. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com a sua vida corporal? Eu não entendi isso também. O mal que alguém fez para a senhora se extingue com a vida corporal? Quando morre, a senhora vai dizer, não, aquilo não foi bem assim. Veja. Frequentemente, eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas, frequentemente também, eles vos perseguem com a sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, os dois que estão brigando, se um dos dois morreu, se os dois morreram, não viraram amiguinhos. Continuam brigando, se Deus deixar. Mas também podem, muitas vezes, já ter extinto ali totalmente a energia negativa e mais tarde Deus permite que você faça as coisas. Pode-se a isso pôr um fim? E de que jeito? Sim, pode-se orar por eles e restituindo-lhes o bem para o mal, acaba por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam, vendo que nada ganham com isto. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra, e que se expiam assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. Então, aquele que vem lhe buscar a sua energia negativa, foi aquele a quem você lançou esta energia negativa. Então, o plano espiritual ensina como buscarmos a energia positiva, orando e aceitando Deus como causa primária de todas as coisas. Porque quando eu descobrir que aquela pessoa só chega na minha frente para fazer alguma coisa contra mim, porque Deus deixou, eu não tenho mais inimigos. Quando eu descobrir que aquela pessoa só consegue chegar na minha frente e falar exatamente o que está falando, porque eu mereço ouvir o que estou ouvindo, não tenho mais inimigo. Eu tenho inimigo quando eu sou ofendido por alguém. Por que eu sou ofendido por alguém? Porque eu acho que este alguém não tem capacidade moral para me repreender. Então o que eu digo? Quem é você para falar isso? Me julguei assim. Acabou a igualdade. Acabou o amor. Eu tenho que ser igual. Igualdade. Se eu sou igual, sou filho de Deus igual a Ele. Se eu sou igual, aí minha vida é totalmente causada por Deus, a vida do meu irmão também é causada por Deus. E se ele chegou ali, este Deus justo, deixou que ele chegasse, deixou que ele falasse, exatamente aqui. Nenhuma vírgula, nem um ponto a mais do que eu merecia receber. Nenhuma vírgula, nem do ponto a mais do que ele merecia falar. Essa é a vida. Quando o artista acrescenta palavras para o seu papel, as cenas são cortadas e não vão ao ar, porque não refletem o que o escritor quer. É isto que acontece
Mesmo que vocês tivessem o poder de falar a mais, o autor, Deus, cortaria e não viria ao ato, seja ele um ato material ou um ato espiritual. Então, ter vacina essa tarde. vamos dar Eles estão cacete não dá sono. com as graças. Amém. Com as graças de Deus. Amém. Vamos continuar então. Espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Olha o interessante desta pergunta. Pode um espírito tirar o mal de uma pessoa, a maldade, a coisa ruim que está acontecendo, ou trazer prosperidade para ela? Qual a resposta? Não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Então os espíritos, além de lhe intuírem para fazer as coisas, eles, mesmo lhe intuindo para fazer coisas que parecem negativas, ainda tentam lhe energizar. É isto que estamos dizendo desde o início. Deus, justiça perfeita, amor sublime. Justiça porque aquilo tem que ser feito, tem que ser passado. Amor sublime porque já está atenuado com a energia positiva que o trabalhador espiritual lança junto com a intuição. Tem a continuidade da resposta. Sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para servir-vos, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Então aí está a pergunta que a senhora tanto fez na última conversa. Deus lhe deu a inteligência para ler. Para servir-vos. Para servir a senhora. E os espíritos vêm e ali agem a intuição. Então podemos dizer que a inteligência, o processo, o raciocínio da inteligência, porque a inteligência não é só isso, mas o processo, o raciocínio da inteligência tem uma parte de Deus, a intuição, e tem uma parte sua, o sentimento, que a senhora vai jogar naquela intuição para praticar. Este é o poder da inteligência. Mas vocês ainda não conseguem se desligar de matéria. Acham que a sua inteligência é para o raciocínio material. Não, a sua inteligência é para o raciocínio sentimental. Com que sentimento eu vou fazer aquele ato? Toda a parte de matéria não existe, inclusive o raciocínio material. Não existe carne, não existe minério, não existe planta, não existe animal, não existe nada a não ser sentimento. Isto é vida de espírito. Isto é coisa de espírito que acaba de se formar no mundo de avanço moral. É ele saber qual o sentimento que ele age e não se preocupar com as formas que acontecem. Vocês se preocupam com os atos dos outros e esquecem do sentimento dos outros. Vocês sentem
peso e a dor de um tapa, mas esquecem que este tapa só vem porque você mereceu levar este tapa, porque em outra hora esqueceu de usar o sentimento bom. Esqueçam todas as histórias. Intuição é: estou pensando em ir a tal lugar. Vá. Mas aí começa a entrar outra energia. Ah, mas se eu for lá, eu vou gastar meu dinheiro. Eu prefiro gastar meu dinheiro comprando outra coisa. Isto não é uma história, mas isto é decorrência de, na intuição, eu vou lá, eu ter usado de um sentimento que não o amor. Isto é a vida de vocês. Eu quero comprar outra coisa e pode até acabar comprando, a nova intuição, porque na primeira eu usei a energia negativa da ganância. Não vou lá porque vou atender outro. Usei a energia negativa da desigualdade. É isto que é a vida de vocês. E se vier esta nova, diga: pare e pense: não, eu estou usando energia negativa errada. Esqueça estas palavras, esqueça essas atitudes. Qual foi a intuição primeira? Fazer isso? Vou fazer. Com amor, com alegria, com compaixão e com igualdade. Isto é a vida espiritual. Todo este processo, raciocínio, historinha, é intuição. Todo sentimento que você coloca naquilo é o seu raciocínio. Isto é o seu raciocínio, não isto. Não a intuição. A intuição pertence a Deus. E é a intuição que vai gerar o ato. Porque a intuição é material, o ato é material. O ato pode ser praticado com dois tipos de sentimentos, positivos ou negativos, amor ou outro tipo. Mas o ato vai ser o mesmo sempre, porque a intuição é a mesma. Ficou claro agora? Não muito. Vou estudar mais isso. Pode continuar. Mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido destas palavras. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Isto é um texto da Bíblia. Só vai ser assistido com energia positiva aquele que tiver energia positiva. Não pode um espírito fora da carne trocar o seu manancial energético, porque isto é o seu raciocínio, isto é a sua individualidade. Se a senhora não parar de gritar, não vai ter espírito fora da carne que lhe faça parar de gritar, porque o grito é oriundo de uma energia negativa. Se a senhora não parar de fazer coisas erradas, não vai ter espírito fora da carne que lhe consiga fazer parar de fazer aquilo, porque aquele ato é oriundo de uma energia negativa. Esta é o mundo, este é o universo, este é o poder de Deus. Deus faz as coisas acontecerem, mas Ele só faz as coisas acontecerem porque eu fiz com o meu trabalho energético que Ele me levasse para aquele caminho. Caminho este que eu mesmo escolhi quando estava no plano espiritual e foi aprovado por Deus. Esta é a vida. Deus nada mais faz do que, tendo um livro na mão, dizer: este agora desceu um ponto, é este o caminho, este subiu um ponto,
é este o caminho. Agora este que subiu, desceu, é este o caminho. Mas este caminho já está totalmente trilhado. Então, não pode se imaginar, não pode se pensar em um Deus que haja por vontade própria. Deus, e isto está em outro ponto que estudaremos, Deus faz as coisas acontecerem por leis. Então, Deus não, nem ele, de leis estas, que nem Ele pode derrocar. Nem Ele pode mudar. Ele não pode atender a alguém que não mereça, que não comece a merecer. Ele não vai conseguir nunca trocar toda a energia de uma pessoa. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. É este o fundamento da vida. É este o Deus do universo. É isto o resumo de todas as leis. Deus é a causa primária? Sim. Mas a causa primária das coisas, o ato sendo praticado, é feito a partir de uma herança que você mesmo construiu para você no futuro. O seu ato de hoje é reflexo do seu ato de ontem. Deus só faz o teatrinho para você tentar melhorar a sua vida. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente, um bem deve surgir que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Se está completando quando pergunta se os espíritos podem trazer a fortuna. E a fortuna é bem? Quantos perdem individualidade, quantos perdem amor, quantos perdem privacidade, quantos perdem tantas coisas na sua vida porque a fortuna chegou na sua conta? Foi bom? Foi mal? Fortuna nada mais é do que uma prova. O bem nada mais é do que uma prova para ver se você merece positivar este bem. Porque você pode negativar este bem. Depende da forma como você vê o bem ou o mal. Existe o mal positivo e o mal negativo. Existe o bem positivo e o bem negativo. Depende só da forma como encare isso. Ficou claro isso? Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitados para esse efeito? Resposta. Algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa uma criança que faz um pedido inconsiderável. Ele pode fazer e faz a fortuna para alguns, mas como prova e respeitando as leis da natureza. Então, não há fortuna própria. Não há dinheiro ganho pelo seu trabalho material. Mas sim, dinheiro suficiente para você trabalhar no amor ou desamor. O salário é uma prova. Para muitos, ganham milhões e é pouco. Para muitos, ganha pouco e é milhões. É esta a função do salário. É esta a função da fortuna. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Resposta. Uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar para o mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Deus usa
tanto o bem quanto o mal. Tanto espíritos bons quanto espíritos maus podem lhe trazer o bem, a fortuna. Mas os espíritos maus, com certeza, lhe trarão a fortuna carregada de energias negativas, que o afastará ainda mais do bem. A não ser que você use o amor. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Resposta: algumas vezes os espíritos. De outras vezes, e o mais frequentemente, é que vós nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós que sois o vosso próprio gênio mau. Não é pela vontade do espírito, mas é determinado em cima do que você faz. Volto a repetir: Deus, causa primária. Deus faz as coisas acontecerem. Deus manda os espíritos intuírem vocês que estão na carne para seguir determinado caminho. Mas tudo isto é traçado de acordo com a escolha que você faz a cada minuto de trabalhar com o bem ou com o mal. Com a energia positiva ou com a energia negativa. O seu próximo ato já terá, em parte, reflexo deste ato de agora, desta escolha sentimental de agora. Nada vai irá acontecer por um acaso, e os espíritos estarão lhe intuindo para que você faça aquilo que Deus quer que você faça, mas muito mais porque Deus sabe que você merece como resultado de um trabalho anterior. Esqueçam vontades próprias, esqueçam eu, porque isto não existe. Nem o próprio Deus é incapaz de gerar um ato que você não mereça. Nem Deus é capaz de alterar os seus caminhos depois de traçado e escrito por você e assinado por Ele. Todos os seus caminhos estão prontos. Não existe surpresas em vida nenhuma. Deus tem todo o mapa da sua vida na sua mão, na mão dele. E Ele vai simplesmente provocando atos que gerem efeitos que já estão programados. Compete a você trabalhar o mais positivamente possível, com amor, para que cada vez maior sejam os efeitos positivos. Pois não? Pergunta quem será que ia fazer? Eu? Isso. Você é disposto a fazer a pergunta? Seria ler a próxima, é isso? Não sei. Esqueci. Esta é a vida de vocês. Só isso. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Resposta: agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. Todos os espíritos são agentes. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nenhum espírito fora da carne pode fazer nada sem que Deus diga, faça. Nenhum espírito na carne pode fazer nada sem que o espírito que lhe protege diga, pode fazer porque Deus deixou fazer.
A sorte, a felicidade, ou o azar, ou o mal, são gerados por Deus como herança de atos que você praticou, atos energéticos, não atos materiais. A prática de atos energéticos lhe traz o direito positivo ou negativo de ir para determinados caminhos. E este direito, Deus, como justiça suprema, não pode alterar. Então, por isso se diz, mesmo aqueles que falam, não acredito em Deus, não acham que haja Deus ou vida posterior, mas agem com amor, vivem felicidade. Serão recebidos com glória no mundo espiritual. Porque independe de Deus. Independe dele, porque é lei criada por ele. E ele tem que ser o primeiro a cumprir a sua própria lei. A lei da ação e da reação. Todo o universo baseia-se na lei da ação e da reação. O seu ato de hoje é reação do seu ato de ontem. Só isso. A sua ação de hoje vai gerar uma reação no futuro. Reação esta que não é algo, falta palavras para dizer, mas não é algo que esteja sujeito à vontade de quem quer que seja. O caminho já está traçado. Você, espíritos amigos e Deus juntaram-se e escreveram o seu livro da vida. E ali vocês colocaram todas as situações possíveis e imaginárias. Então agora não acuse nem Deus, porque ele só está fazendo, está dando a reação de acordo com a sua ação. A prova que todo espírito veio fazer na carne é uma só. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao seu próximo e amar a si mesmo. Jesus já avisou. Aconteceria se negligenciasse em agradecer? Resposta: o que acontece aos ingratos? Toda vez que nós dizemos, eu fiz, eu estou sendo ingrato a Deus. Por isso disse que na vida, na carne, se dá um passo para frente e dois para trás. Porque em cada vez que se consegue se colocar o amor em prática, vem o pensamento, eu consegui isso. Cada vez que alguma coisa acontece de bom, eu comprei, eu fiz isto acontecer, eu sou. É isto que está se dizendo. As palavras, graças a Deus, foi por vontade de Deus, nada mais são do que simples frases montadas sem o menor sentimento. Ninguém, muito poucos, desculpem, agradecem realmente a Deus e dizem, se isto aconteceu foi porque o Senhor fez. A maioria diz, graças a Deus, eu fiz isso. Este pedaço que está sendo falado nesta pergunta. Aqueles que fazem isso conquistaram por merecimentos anteriores e agora vão voltar para trás. Por quê? Porque deixaram de agradecer e dizer, Deus, obrigado pelo Senhor me ter dado tudo isso. Obrigado pelo Senhor me ter dado esta natureza, este sol. Obrigado pelo Senhor me ter dado este segundo de vida.
Obrigado pelo Senhor me ter dado esta prova pela qual estou passando. Obrigado pelo Senhor me ter dado este ensinamento que estou recebendo. Mas não, eu consigo. Sou eu que passo, sou eu que quero, sou eu que faço, é do meu jeito que a coisa faz, eu consigo, eu tenho o poder. Entretanto, há pessoas que não oram, nem agradecem e às quais tudo sai bem? Resposta: sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Está se falando da fortuna material. Para muitos, a fortuna material vem e ele continua sendo um tirano, e ele continua sendo um ateu, e ele continua sendo um negativo, e tudo materialmente lhe vem bem. Tem carros, tem casas, tem piscinas, mas isto é apenas uma prova. Uma prova para que ele se mude. E, se não conseguir, a cobrança virá muito claramente. Muitas vezes, não nesta vida, mas virá muito claramente na vida universal, que é eterna, não tem princípio nem fim. Então encerramos este tema. Peço que para o primeiro boletim de setembro só tenha na íntegra a palestra do irmão Zitos na festa. Só a oração, uma coisa bem menor, porque o texto é grande. Não há necessidade da doutrina forte. E para a segunda semana, o resumo das duas palestras que nós fizemos semana passada e esta, seja o total do número 2, da mesma forma, também só com a oração. Não entendi nada. Pode repetir, segunda semana? A palestra da semana passada e dessa fundida. Vida sua? Isso. E também a parte de como se primeira semana de setembro. Os dois primeiros boletins. Não, eu estava sabendo aqui que domingo vai haver trabalho. Trabalho? Culto africano. Não. Porque nós vamos preparando. Não haverá. As graças do Deus